A verdadeira entidade no controle governamental internacional se esconde nas sombras, tomando todas as decisões importantes em segredo. Sua agenda política e seus verdadeiros motivos estão completamente escondidos do público geral. O Deep State é uma palavra que vem do inglês e significa estado profundo, também conhecido como estado dentro de um estado. É uma forma de governo clandestino composto por redes ocultas ou então secretas de poder, que operam independente da liderança política de um estado atual. E essa liderança oculta, secreta, clandestina, está em busca de impor a sua própria agenda e as suas próprias metas dentro de um Deep State. Alguns exemplos incluem órgãos de Estado, como por exemplo as Forças Armadas, autoridades públicas, agências de inteligência, polícia secreta, agências administrativas e a burocracia de um governo, que podem ser comandadas por um Deep State. Um estado profundo também pode assumir a forma de uma carreira entrincheirada de funcionários públicos agindo de maneira para beneficiar e promover os seus próprios interesses. A intenção de um estado profundo pode incluir a continuidade do próprio estado, a segurança no emprego de seus membros e maior poder e maior autoridade e a busca por objetivos ideológicos. O Deep State pode operar em oposição à agenda dos funcionários eleitos num estado de democracia. Esse Deep State secreto do governo paralelo, oculto, pode vir obstruir e subverter as políticas dos agentes do governo que foram eleitos, subverter as condições e as diretrizes daqueles que resistem ao governo paralelo do Deep State. Então existe esse governo das sombras, esse governo secreto, esse Deep State, um estado secreto dentro de um estado, um Deep State profundo. E todos esses termos são termos políticos no sentido geral. E são termos usados para definir esses grupos de pessoas que controlam e manipulam, por exemplo, o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos é conhecido por estar dentro de um Deep State. Eu não estou me referindo às pessoas dos partidos políticos que pseudo-controlam perceptivamente o sistema visível. Não estou me referindo ao grupo de presidentes que você vê na televisão, ou ao Congresso, deputados e senadores. Eu estou me referindo aos indivíduos, bancos e empresas privadas que controlam e manipulam os governos e influenciam as políticas e as decisões governamentais, visando a implantação de uma agenda secreta, uma agenda de controle total. A própria definição do governo paralelo está dentro do próprio termo. A verdadeira entidade no controle governamental internacional se esconde nas sombras, tomando todas as decisões importantes em segredo. Sua agenda política e seus verdadeiros motivos estão completamente escondidos do público geral. Essas pessoas por trás do Deep State não são as pessoas que você vê na grande mídia, na televisão. Essas que você vê na televisão são as pessoas que eles controlam. Essas pessoas por trás do Deep State não são as pessoas que você vota. Essas pessoas que você vota, os políticos, são as pessoas que eles controlam ou tentam controlar. Alguns eles chegam até a assassinar ou subornar. Esses caras são indivíduos que se escondem por trás das sombras. É assim que eles mantêm o controle sobre as grandes populações, alimentando essa falsa ilusão de democracia, enquanto na verdade não tem quase nada democrático no mundo. O mundo está sendo subvertido às vontades e aos desejos desse Deep State. O termo do estado profundo se refere a um estado dentro de um estado, um grupo de pessoas que tem tanto controle dentro de um estado que elas não têm que obedecer às leis, na maioria dos casos porque essas leis foram criadas de acordo com seus interesses e agendas. E tudo isso indica que eles controlam as leis e podem até quebrar as leis. Eles estão fora do controle jurídico. Tudo isso mostra que eles controlam juízes das mais altas cortes. O Deep State, o estado profundo, pode até
incluir alguns elementos do governo, por exemplo, militares do Pentágono, que agem imunes às leis do próprio Estado. O Estado profundo, o Deep State, consiste em uma estrutura dentro do governo e é uma coisa híbrida, uma mistura de agências de inteligência, agências de segurança nacional, agências de aplicação da lei, Departamento de Defesa, no caso dos Estados Unidos, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Interna, DHS, Agência Central de Inteligência, CIA, CIA, Departamento de Justiça, e também podemos incluir nessa lista o Departamento do Tesouro, por causa da sua jurisdição sobre os fluxos financeiros e sua aplicação de sanções internacionais e a sua simbiose orgânica com Wall Street. Tudo indica que os caras por trás do Deep State são membros de grandes corporações privadas e grandes bancos internacionais. Famílias como Rothschild, Rockefeller, etc. Esses banqueiros internacionais dessas famílias não são pessoas democráticas. Eles agem de forma para beneficiar apenas eles e fuder com a população toda do planeta. Não deviam ser chamados de banqueiros, deviam ser chamados de banksters. Uma mistura de banqueiro com gangster. Tem muito canal aqui no YouTube que o cara começa a falar de Illuminati e o cara começa a fazer a maior polêmica, começa a misturar caso de pedofilia com satanismo. Aí vira uma bagunça. A informação tem que ser clara e objetiva. Não precisa fazer polêmica assustadora. Existe um grupo centralizado no planeta de grandes corporações privadas que manipula grandes eventos e grandes acontecimentos ao longo da história. Existe um grupo centralizado de banqueiros no planeta, de bancos privados, que manipula e controla grandes eventos globais. É isso! Isso aí que vocês ficam falando, Illuminati, que vocês ficam falando, senhores do mundo. Eu também falo senhores do mundo. Enfim, isso que é o Deep State. Existem várias instituições e várias fundações centralizadas. Por exemplo, Council on Foreign Relations, Comissão Trilateral, Grupo Bilderberg e também várias sociedades secretas que formam uma mega centralização de poder no planeta. É isso. Eles conspiram, fazem tramóias pra fuder a população do planeta e se perpetuar no poder. É isso. Eu tenho algumas imagens aqui de um canal do YouTube do Fórum Econômico Mundial. Eu vou colocar aqui pra você ver a capa do canal do YouTube do Fórum Econômico Mundial. Olha a capa deles, a imagem que tem. Se você não sabe o que é Fórum Econômico Mundial, é o encontro dos mais bilionários do mundo, lá na Suíça, na reunião de Davos. Eles fazem um encontro anual, todo ano, para definir uma nova agenda global. Olha a imagem da capa do canal do YouTube do Fórum Econômico Mundial. Olha essa imagem aí. O que você pensa quando você vê uma imagem dessas? Tá na cara que eles controlam e manipulam os principais eventos globais. Para de ficar assistindo essas celebridades estúpidas. Para de ficar dando acessos e ibope para esses sites e esses canais do YouTube que são criados para promover os objetivos das elites globais. Ganância, futilidade, estupidez. Tudo isso é promovido pelas elites globais. Tá na agenda deles manter a população desinformada. E esses mafiosos por trás do Deep State, eles estão intencionalmente corrompendo o fluxo das verdadeiras informações para invocar e trazer a confusão na mente das pessoas que buscam a verdade e a compreensão. O objetivo deles é deixar as pessoas totalmente desinformadas, ou então alimentar as pessoas com informações falsas, informações manipuladas que deturpam a realidade, distorcem a forma das pessoas de enxergar o mundo real do jeito que ele é. Tudo isso feito na mídia, em detrimento da população e em favorecimento das grandes corporações e das políticas da agenda da elite global. Eles controlam e manipulam os principais meios de comunicação no Ocidente. Sabe a Fundação Roberto Marinho? Então, a Rede Globo trabalha para eles. E esse povo brasileiro não vai me enganar com suas novelinhas, com suas celebridades de Rede Globo. Eles não enxergam o mundo real do jeito que ele é de verdade. A maioria das pessoas
que estão manipuladas por esse sistema, elas vivem numa bolha de ilusão. O mundo real, na realidade, não é do jeito que eles dizem pra você. O mundo real é uma realidade terrível, de conspirações perturbadoras, acontecendo 24 horas por dia, no mundo todo. Isso é a realidade real. Chega de fantasia, sai dessa bolha de ilusão que eles criaram pra te iludir. Para de acessar esses canais do YouTube e esses sites na internet com informação manipuladora para controlar sua mente e levar você para os objetivos da elite global. A mídia. Facilmente você pode perceber aqui no Ocidente que praticamente todos os principais meios de comunicação, as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, os filmes de Hollywood, todos os principais meios de comunicação têm uma ideologia em comum, um padrão em comum aqui no Ocidente. E todos os principais meios de comunicação da mídia têm o objetivo de beneficiar essa agenda da elite global, a agenda do Deep State, a agenda dos chefões que mandam no mundo. Eles intencionalmente corrompem o fluxo das verdadeiras informações para causar e invocar a confusão na mente das pessoas que buscam a verdade e a compreensão. Você não pode confiar na mídia brasileira também, porque os principais meios de comunicação do Brasil são controlados pelos objetivos desses gringos. A Rede Globo trabalha no Brasil com objetivos políticos, passando a agenda das elites brasileiras e a agenda das elites internacionais. E através dos meios de comunicação, da televisão, do rádio e das revistas e dos jornais, eles vão implantando uma espécie de percepção da realidade nas pessoas. Eles vão moldando a visão de mundo que as pessoas têm. Eles vão construindo a mente das pessoas através da mídia, através dos meios de comunicação e da internet também. Isso que eu tô falando com você é uma coisa muito importante, você tem que prestar atenção nisso, pois essa parte é uma das partes principais do poder. Você tem que entender como os principais meios de comunicação são utilizados por essa classe dominante para formar a opinião pública das pessoas, para formar a mente das pessoas, o que elas acreditam, o que elas pensam. Muito do que as pessoas pensam vem da mídia e da internet também, pois hoje em dia eles estão utilizando a internet também para passar as suas agendas. Na verdade, desde o início da internet, eles já utilizavam a internet para se beneficiar dessa tecnologia e para fazer a cabeça das pessoas. A mídia, os meios de comunicação, é uma das partes essenciais do poder. Então esse Deep State americano, ele opera também através da mídia. E eles têm ações de mídia internacional. Tudo que passa na mídia dos Estados Unidos, que eles consideram mais importante, o mundo inteiro no Ocidente vê também. Porque o Ocidente todo está de olho sempre na mídia dos Estados Unidos e na mídia da Europa. O resto do mundo é totalmente ignorado e esquecido, pois essa mídia trabalha apenas para os objetivos europeus e americanos. De vez em quando eles mostram algum outro país lá, como o Japão, mas no geral as notícias ficam somente em volta da Europa e dos Estados Unidos. Então você tem que ver essa mídia, você tem que ver os meios de comunicação como uma arma de guerra ideológica. E essas classes dominantes, os senhores do mundo, os elitistas globalistas, eles utilizam os meios de comunicação para dominar a mente e o coração das massas. É através da tecnologia de informação, através da tecnologia dos meios de comunicação, que eles conseguiram invadir a mente de cada pessoa desse planeta. Através dos meios de comunicação, eles conseguiram entrar dentro da cabeça de todas as pessoas do Ocidente. E esses meios de comunicação, que são os principais, estão todos a serviço da elite global. É através dessa tecnologia de meio de comunicação, revista, jornal, internet, que eles controlam e manipulam a mente de milhões de pessoas pelo mundo afora. Realmente eles controlam e manipulam a mente das pessoas.
Isso é inquestionável. Através da tecnologia dos meios de comunicação, eles manipulam as pessoas. Eles usam as pessoas como se fossem um fantoche para os objetivos políticos que eles têm. Eles utilizam as pessoas como um fantoche, uma marionete para os objetivos militares que eles têm. Eles utilizam as pessoas como um fantoche, uma marionete para os objetivos econômicos que eles têm. As pessoas são totalmente enganadas pelos meios de comunicação aqui no Ocidente. Estão servindo como massa de manobra, fantoche de uma elite perversa maquiavélica. Existe toda uma ciência por trás de como fabricar e produzir um vídeo com aspectos de psyops. Então são muitas poucas pessoas mesmo desse planeta que conseguem enxergar os elementos que envolvem o controle da mente e a manipulação mental. Para a pessoa entender esse tipo de coisa que eu tô falando, ela tem que ter conhecimentos que envolvem conhecimentos profundos de PNL, programação neurolinguística, comunicação avançada, linguagem corporal, linguagem verbal, edição de vídeo, edição de áudio, criação e produção de imagens, tudo do audiovisual, neurociência, psicologia profunda e muito mais. E tudo isso que eu falei é só a ponta do iceberg. São necessários muitos conhecimentos avançados para entender o controle da mente e a manipulação de pessoas. E a elite global, que manipula as pecinhas do xadrez geopolítico do planeta, ela tem esses conhecimentos complexos e avançados. A elite global sabe mais sobre as pessoas comuns do que as pessoas comuns sabem sobre si mesmas. A elite global tem tanto conhecimento acumulado, então fica esperto, porque os senhores do mundo estão de olho em você para usar você como massa de manobra para os objetivos deles. Fique esperto e não deixe eles manipularem nem controlarem sua mente. Eu mostrei para você nesse vídeo grandes esquemas de poder. Eu desmembrei várias partes da sociedade e expliquei para você várias partes do poder. Espero que esse conhecimento sirva para você conseguir enxergar como eles manipulam você. E não deixe eles manipularem você mais a partir de agora. Nunca mais!